Buscar um envelhecimento bem-sucedido é algo que todo mundo quer, né, hoje em dia. É verdade. Então, o que é que acontece? Evitar todos os efeitos deletérios que possam acelerar o processo de envelhecimento é algo que a medicina tem buscado muito e a geriatria e a gerontologia também. Tanto que se tem surgido, eu digo que a gerontologia, ela é a avó, é a bisavó de várias outras áreas da medicina, porque justamente, se você for olhar na nossa Sociedade Internacional de Geriatria e Gerontologia, a palavra gerontologia vem primeiro. A gerontologia, ela envolve todo o conhecimento relacionado ao processo de envelhecimento, nos aspectos sociais, psicológicos e biológicos, os físicos. E aí envolve tudo, envolve a questão educacional, envolve a questão nutricional, nutrologia para o envelhecimento. Há mais de 50 anos a gerontologia estuda a questão de nutrologia e a relação com o envelhecimento, o estudo da nutrição e envelhecimento, é um assunto já muito... E daí surge depois essa preocupação de conhecer o todo, já é de matéria de discussão da Sociedade de Gerontologia a nível mundial há décadas, há mais de 50 anos. E hoje essa preocupação traz o surgimento de outras áreas, antroposofia, medicina holística, nutrologia, mas na realidade isso já é discutido pela geriatria e gerontologia há mais de 40, 50 anos, em seus detalhes e com estudos científicos, buscando informações seguras de trabalhos acadêmicos universitários sobre a verdade relacionada ao bom envelhecimento e o que favorece o envelhecimento bem-sucedido em todos os seus aspectos, sociais, psicológicos e biológicos, incluindo a parte nutricional, qual a atividade física que você deve fazer. E é por isso que a especialidade de geriatria ela é muito procurada a cada dia, e com a gerontologia muito mais. Nem todo geriatra é gerontólogo também. Você tem muitos geriatras que também são gerontólogos e faz a gerontologia clínica e estuda o processo de envelhecimento desde a infância. É o que acontece comumente no Japão, onde você tem uma longevidade maior que muitos outros países no mundo, em que a gerontologia é aplicada desde a infância, né, com estudo de todos os aspectos. Então é importante a gente falar isso para que as pessoas entendam que existe já uma preocupação do segmento médico responsável pelo envelhecimento humano em defesa do envelhecimento bem-sucedido com responsabilidade, há muitas décadas. Você citou o Japão aí, eu acredito que a temática principal do Japão é visar a longevidade saudável. Isso. Não é verdade? Isso aí é exemplo para o mundo inteiro. Agora, eu lhe pergunto, qual a principal preocupação ou precaução para, a partir de ainda da fase imberbe, da fase adolescente, para você ter uma preocupação ao longo de sua vida para não ter um envelhecimento precoce? Não seria, acima de tudo, uma questão cultural? Cultural, familiar, né? Em que você tem que orientar o jovem, hoje é necessário. Tudo que eu faço, isso já está na Bíblia. Se você for procurar lá, você tem como acharás na velhice aquilo que não acumulares na juventude. Então, já é um ensinamento milenar, bíblico, de que tudo que você faz na sua juventude vai ter resultado, vai ter consequência na sua longevidade. Então, é importante as pessoas entenderem que se a criança ela é bem alimentada de forma saudável, faz um acompanhamento do ponto de vista nutricional, com uma boa nutrologia desde a infância, a gerontologia se preocupa com isso no Japão há muito tempo, né? Com aporte de cálcio ideal, vitamina D, ela vai ter um crescimento, um fortalecimento, vai ter uma reserva óssea, para você ter uma ideia. Exemplo, produzir uma boa reserva de densidade óssea para evitar osteoporose com 70, 80 anos. Então, se eu sou uma criança que desde cedo faço realmente a produção de um esqueleto denso, forte, eu vou evitar no futuro fraturas precoces. Você vai ver que no Brasil isso não acontece, e às vezes até atletas têm fraturas com facilidade em disputas. Recentemente a gente viu um brasileiro em uma disputa internacional fraturar a perna. Então, às vezes, aquele atleta brasileiro não teve na sua infância um bom acompanhamento gerontológico, né, com a visão do todo, para que ele realmente tivesse um bom fortalecimento também do seu esqueleto. E aí a gente tem que fortalecer o esqueleto, fortalecer a musculatura, evitar o aceleramento do envelhecimento nas artérias. A criança que não recebe uma boa alimentação, já está provado, você fazer um estudo numa criança com 10 anos de idade, ela já pode ter estrias de gordura nas artérias. Se ela tem uma alimentação rica em frituras, em radicais livres, você já acelera o envelhecimento das artérias da criança. Então isso vai favorecer lá na frente você ter problemas. Também do ponto de vista psicológico, precisamos formar a criança e preparar essa criança para que ela possa ser uma vencedora no futuro, ela tenha menos apego, ela tenha mais segurança nos seus atos. Então a gerontologia estuda a questão da psicologia entre 4 e 6 anos de idade, é a idade em que você está mais susceptível a um bom condicionamento comportamental,
onde você vai ali conduzir a criança para que ela aprenda a vencer, a evitar medos, se sentir mais segura, ela possa também trabalhar com menos apego e no futuro não estar refém de situações. Então você também tem que preparar psicologicamente essa criança para ser um ser humano que tenha menor sofrimento psicológico no futuro. Então essa visão holística, ela existe já há mais de 40, 50 anos pela gerontologia. E a gente começa a fazer isso desde a infância. Eu não estou falando de geriatria, gerontologia. Sim, claro. Geriatria, explicando às pessoas, é a parte da medicina que estuda as doenças relacionadas ao envelhecimento. Aí você tem a geriatria e você tem a gerontologia. Eu coloquei tudo isso para mostrar o quanto a gerontologia é abrangente e pode estudar em muito e favorecer o envelhecimento bem sucedido. Toda a base, então a orientação toda nutricional. E aí a gente saindo um pouco da criança, é importante entender que a gente tem que aprender o que acontece nesse processo de envelhecimento. O processo de envelhecimento é uma construção que vai desde a concepção. Se a gestante, ela fuma, ela vai prejudicar o feto, isso já vai atrapalhar a futura vida. Então, o estudo do envelhecimento vem desde cedo. Mas aí você chega, às vezes, depois de 20, 30 anos de idade, você começa, a partir dos 30, e vou salientar aqui, já a perder resistência. As pessoas têm que entender que com 30 anos de idade, eu começo a poder ter sinais de envelhecimento. Tanto é porque as pessoas estão achando que idoso somente é aquele a partir de 60 anos, 65 anos. Isso é a idade do ponto de vista legal, para direitos, para benefícios, questionamentos legais. Deveres e direitos. Mas na realidade o processo de envelhecimento ele é um processo contínuo que vem desde cedo e que aí passa, ultrapassa e a partir dos 30 anos de idade eu começo a perder a elasticidade da pele. Tanto que eu vou chegar a 40 anos de idade... Como na música de Vinícius, mal começa a nascer, já começa a envelhecer. Isso. Não é verdade? E aí, se eu não tenho cuidado, esse processo de envelhecimento de pele ele é mais acelerado. Então, eu tenho que ter os cuidados para retardar isso. Então, evitar os efeitos deletérios do processo de envelhecimento e retardar esses efeitos deletérios e vai existir. Você tem uma ideia, se você pegar um jogador de futebol com 35 anos de idade, já falei isso em outras situações, ele é considerado veterano, ele não tem mais a resistência que tinha com 30. Um jogador de tênis não consegue mais ter a resistência que tinha com 30 anos de idade. Então, você começa a ter efeitos. A pessoa com 40 anos de idade... Uma mulher, por mais que se cuide, ela não consegue mais dizer que tem 20, como faria com 30. Os efeitos do envelhecimento já começam a ser demonstrados na pele da pessoa, a diminuição da elasticidade já começa a ser vista, a pessoa já começa a perder isso. E a partir dos 40 anos de idade, você tem uma tendência maior a acúmulo de tecido gorduroso no tronco, maior ainda a perda de elasticidade da pele e risco de doenças degenerativas. Aí começam os riscos de doenças entre câncer de mama na mulher, próstata no homem, doenças cardiovasculares, as osteoporoses, e até as questões de memória já começa a se correr risco de precocemente você ter problema em relação à memória, alteração de humor na fase de alteração hormonal, tanto do homem como da mulher. Então você começa, a partir de 50 anos, você então está mais vulnerável. Então a gente tem que ter um estudo, preparar tudo isso, a visão do todo, da vida como um todo, para que você ultrapasse seus 50 anos, 60, 70, 80, e hoje aumentou em número. O número é grande hoje no mundo, estudos sobre a questão do envelhecimento humano no mundo tem mostrado que cresceu bastante o número de pessoas acima de 60 anos e que o número de pessoas acima de 80 anos de idade é o percentual de pessoas que mais cresce proporcionalmente. Então a chance de você passar de 80 anos é grande, mas você tem que passar dos 80 anos sentindo que envelheceu com sucesso. A questão de buscar um envelhecimento bem sucedido, sem perder a autonomia, sem perder a independência. E para isso você tem que ter uma história de vida que favoreça isso. Buscando realmente informações seguras, com cautela, com critério, evitar modismos, procurar pessoas que tenham estudado, profissionais que possam lhe orientar, porque a gente tem vivido um mundo em que a informação tem circulado com muita facilidade, tanto a boa informação como a informação sem fundamentação. Então, a gente da sociedade médica, o médico ele tem que participar mais, eu tenho falado com os colegas, buscando esclarecer a população sobre informações que possam deixar a população segura, porque são muitas informações. Hoje em dia você abre os canais, são vídeos de todas as pessoas, médicos e não médicos, muitas pessoas não médicas, e às vezes muita falando coisa em deturpada. muita falando em saúde, então você tem muita invenção, modismo, e as pessoas ficam falando isso é bom para aquilo, então é importante que o médico venha participar, esclarecer a verdade à população para favorecer esse envelhecimento bem sucedido, sem sequelas, sem efeitos colaterais de condutas errôneas, porque às vezes as pessoas começam a usar um produto X achando que vai melhorar e deixa de usar o ideal. Então é importante buscar informação correta, fazer uma boa avaliação, procurar um bom profissional para que você possa realmente, com segurança, traçar seu caminho de um envelhecimento bem sucedido. Seria uma orientação médica calcada justamente em alguns minerais, alguns suplementos
Se necessário for. Se necessário. Não pode sim, entrar. Se necessário for. Por exemplo, a gente já falou várias vezes aqui, pouco iodo faz mal, excesso de iodo dá hipotireoidismo. Já está tendo matéria já colocando cuidado com o excesso. Então as pessoas começam a usar aleatoriamente. Você tem, por exemplo, um mineral importante que a Organização Mundial de Saúde tem feito uma campanha grande no mundo, a deficiência de zinco não é abordada. Né? Aí Sim. O pessoal inventou a questão fala muito do iodo e esquece do zinco, porque não tem a forma alternativa popular de ficar repondo. E todos nós precisamos do zinco. Então, o que se existe de forma alternativa popular, as pessoas valorizam. E o que às vezes mais importante deixa de ser olhado porque não há o profissional, nem todo profissional pode pedir o exame, pode pedir a dosagem, e as pessoas começam a brincar de médico. Então tem que ter cuidado com isso, porque isso pode trazer prejuízo à saúde das pessoas. O zinco é tão importante quanto o magnésio, né? Cada um tem sua importância. Claro, então a gente já fez programa aqui sobre o zinco, você tem isso aí, a gente já falou. Então e a Organização Mundial de Saúde tem preocupado, porque é o mineral, as pessoas falam em minerais, hoje é o mineral que mais atinge pessoas no mundo em forma de carência. São milhões de pessoas no mundo com a carência de zinco, já colocado pela Organização Mundial de Saúde. É um problema hoje mundial e que a Organização Mundial de Saúde, com os grandes representantes médicos, tem se preocupado. Mas as pessoas não valorizam isso, aí começam a valorizar a moda disso, daquilo, excesso às vezes de magnésio, de iodo, e esquecem, por exemplo, do zinco. Então, o que criteriosamente a medicina já detectou que está em falta para milhões de pessoas, as pessoas não abordam. Então, a gente tem que ter cuidado com moda, procurar fazer as coisas com cautela, com critérios, para não ter prejuízo. Eu tenho pego, por exemplo, pacientes no consultório com excesso de iodo. Quando eu vou dosar o iodo, você já dosou seu iodo? Já foi a seu médico, pediu a dosagem? Então, as pessoas têm que, às vezes, verificar, começam a repor sem fazer a verificação médica da situação. Então, tem que estar atento a isso e ter cautela. Né? Dr. Cláudio Neves, mais uma vez quero agradecer a sua presença.